foi aqui abaixo, não sei porquê, de repente fiquei... As coisas da tecnologia, peço imensa desculpa, estava um discurso tão bom, estava aqui tão empolgada e de repente o meu ecrã foi assim, do nada. Bom, espero que não aconteça mais. Obrigada por estarem a voltar. Isto são mesmo aqueles desafios. Que horror! Fiquei agora tão triste por esta quebra. Mas já cá estamos. Obrigada novamente. Estava eu a falar e vou só deixar aqui entrarem novamente porque estávamos aqui com uma plateia tão boa. Muito obrigada por estarem desse lado. Então estávamos aqui a falar dos desafios e estou a partilhar convosco os desafios dos recursos humanos nesta nova realidade, neste contexto em que nos encontramos. E de repente, entusiasmada que estava por partilhar convosco o estudo que a comunidade de recursos humanos efetuou também como forma de contribuir, porque nós temos na vida sempre duas opções. Temos a opção de poder contribuir e temos a opção de não fazer nada e mais do que não fazer nada, muitas vezes até só reclamar. E gosto muito de pensar que faço parte e tento fazer parte sempre da primeira opção, que é de contribuir, de poder trazer valor acrescentado e por isso mesmo alguns membros da comunidade de recursos humanos, portanto nós não somos uma associação, somos uma comunidade, um conjunto de voluntários que se junta para fazer a partilha também do conhecimento em termos de RH e fizemos. Portanto, a nossa missão é exatamente comatar lacunas a nível de conhecimentos e fazer a partilha das boas práticas, falar aqui um bocadinho de quem somos também. E temos como valores a ética, a criatividade, o conhecimento, o pensamento out of the box, tão importante neste momento. O networking é fantástico. Hoje estamos a fazer networking todos juntos, porque vocês estão desse lado, por alguma razão, alguém partilhou convosco, estão a acompanhar, quer seja o meu ou outros webinars, e estamos de alguma forma todos juntos a fazer networking. Responsabilidade social, a adaptabilidade e a sustentabilidade. E nos nossos eixos, nós temos o eixo do legal, RH analítico, desenvolvimento cultural, responsabilidade social, liderança. Portanto, são os eixos da CRH e daquilo que temos vindo a fazer. E, posto isto, o que é que nós fizemos? Fizemos um questionário que aplicámos à nossa realidade angolana, que partilhámos com a nossa base de dados. Nós temos uma base de dados já com aproximadamente 500 pessoas e depois partilhámos nas redes onde também estamos e tivemos resultados espetaculares. Nós tivemos 319 respostas, portanto o nosso questionário foi partilhado, foi divulgado, fizemos uma análise da informação e tivemos aqui uma equipa de 6 pessoas que acompanharam o projeto e dentro desta amostra que decorreu de 8 a 12 de abril, só vou dar-vos alguns indicadores, porque não vos quero maçar, mas isto é importante para nós depois fazermos uma reflexão e eu vou rapidamente aos resultados que nós alcançamos. Portanto, tivemos 319 empresas participantes, tivemos que responde 87.912 trabalhadores, portanto, estas 319 empresas, com vários setores de atividade. Portanto, eu não vos vou maçar com os setores de atividade nem representatividade. Nós fizemos uma informação genérica, um infográfico que poderão acompanhar caso tenham interesse. Fizemos uma análise de conteúdo quantitativa e depois tivemos resultados quantitativos, peço desculpa, e depois uma análise qualitativa. E nesta análise qualitativa, algumas coisas importantes que daqui posso destacar. E que foram
os participantes a dar-nos este feedback. Participantes aqui considerados os gestores de recursos humanos e os CEOs, presidentes das empresas. Portanto, estávamos a falar a este nível. A questão dos incentivos, a questão da legislação e fiscalização do apoio social e do desenvolvimento económico. E eu tenho a certeza que isto é um tema que é transversal e não é só em Angola. A preocupação das empresas vai sempre recair de que forma é que o Estado vai poder ajudar com determinados incentivos, redução fiscal, e 2, de que forma é que nós vamos continuar a ter o nosso negócio, ter as nossas pessoas e haver aqui desenvolvimento económico. Porque temos que olhar para a frente. Portanto, e da nossa análise qualitativa, estes foram os 4 indicadores. Então, e a que conclusões é que nós chegamos que são importantes e que eu gostaria de partilhar convosco, porque, no fundo, isto... por vivermos numa aldeia global, por vivermos num mundo global, isto faz todo o sentido. E foi, nas sugestões, reduzir a carga fiscal e a segurança social. Algumas medidas que têm sido colocadas em prática são as mais adequadas ou não. Neste momento eu não me vou pronunciar, porque é óbvio que nós vamos sempre dizer que queremos mais. Disponibilizar ou criar programas de apoio financeiros bonificados para as organizações continuarem, para as organizações não se endividarem, porque a dívida eu amanhã vou ter que a pagar, e isto é muito importante. Assegurar um sistema para aprovação e fiscalização, para não haver, e nós como gestores de pessoas, para também não haver entidades, e há aqui esta preocupação do cumprimento, sim, legal, e até onde é que eu posso ir para manter também os meus colaboradores dentro das minhas organizações, e isto vem aqui como uma sugestão. E uma questão muito importante, que eu creio que todos nós estamos a viver hoje, que é a flexibilidade das políticas dos próprios recursos humanos. A questão do teletrabalho, que há pouco partilhava convosco, de forma é que as empresas podem ter uma maior flexibilidade na gestão das suas pessoas. A questão da gestão dos turnos, dos horários rotativos, dos horários parciais, eventualmente da redução salarial, porque se nós estamos a falar de uma organização que se puder reduzir, mas manter a sua atividade e mesmo assim continuar a garantir a remuneração das suas pessoas, mesmo que reduzam uma parte, mas que continua a gerar valor, continua a ter pessoas a trabalhar para si. Isto é algo que devemos refletir, porque às vezes é preciso contrair um pouco para mais lá à frente e não voltarmos àquilo que era o hoje, não é? O nosso ontem, porque o nosso hoje está tudo baralhado. E isto é muito interessante. Facilitar a promoção, a manutenção e desenvolvimento do teletrabalho. Voltamos sempre ao teletrabalho. E eu há pouco não falava, acho que não concluí esta minha ideia, que era a questão das próprias regalias, não é? As regalias atribuídas aos colaboradores. O teletrabalho pode ser visto como uma regalia que eu vou atribuir ao meu colaborador, porque o tal compromisso que eu gerei com o meu colaborador, independentemente do local físico onde ele esteja, pode estar aqui 10 minutos da sua empresa ou pode estar noutro país, mas o compromisso que ele assume de fazer a entrega do seu trabalho, isto naquelas funções, como é óbvio, que não exijam que a pessoa esteja fisicamente no seu posto de trabalho, portanto, há outras funções em que isso não é possível, mas utilizar isto como um valor para a minha organização, como uma regalia, portanto, algo mais. E a questão do desenvolvimento da capacitação, fomentar também, estimular os colaboradores, neste momento, e aqueles que tenham acesso, de poderem fazer esta formação, de acompanharem estes webinars, de desenvolverem as suas competências. Isto é fundamental. Muitas vezes estamos perdidos e não sabemos o que é que vamos fazer. Então, porquê é que não fazes um curso que agora há tantos que são gratuitos? Lançar esta tomada de consciência. E, entretanto, e vou só terminar, depois já vou aqui à questão do José, que me está aqui a lançar uma questão. Apoiar e incentivar as empresas tecnológicas no desenvolvimento de plataformas. E isto, de facto, é uma oportunidade também que está a acontecer hoje. A tecnologia está a ser uma aliada do teletrabalho, está a ser uma aliada da pandemia, mas esta aposta das novas tecnologias, esta aposta para nos mantermos todos conectados é fundamental.
Continuar com a promoção e divulgação das campanhas de higienização. Já tomaram consciência que a questão da higiene, e sobretudo em países como Angola, e provavelmente um pouco também como o Brasil, é tão importante a questão da higiene, porque há tantas outras doenças que as pessoas continuam a morrer por causa dessas doenças, e é uma questão de higiene. Então, se esta pandemia nos obriga a lavar as mãos para não estarmos contaminados, vamos manter estes bons hábitos para o futuro. Isto faz toda a diferença. Estes foram as principais sugestões e recomendações que nós tivemos a oportunidade também de apresentar junto do MAPES. O MAPES aqui é o nosso Ministério da Administração do Trabalho, de Segurança Social. Foi com muito agrado que fizemos esta apresentação para também criar as tais sinergias, as tais parcerias entre o privado, entre uma comunidade, entre a parte cívica que somos nós, não é? Portanto, nós que temos esta responsabilidade, no fundo individual, e que acabou por ser coletiva pelas pessoas que contribuíram para este projeto, e de fazermos também um pouco o nosso papel. E este é o nosso grande desafio, olhar para a mudança de uma forma positiva quando olhamos para os temas relacionados com os recursos humanos. Eu tinha aqui uma questão que já fugiu, mas basicamente o que o José perguntava é como é que vamos gerir à distância a presença das pessoas. Eu se calhar deixo aqui um repto, um desafio. É assim tão importante. Eu sei que em determinadas funções é muito importante controlarmos as nossas pessoas para garantir que elas estão de facto a trabalhar. Mas é assim tão importante controlarmos à distância se a pessoa está a trabalhar, ou é mais importante eu controlar os resultados que esta pessoa está-me a dar? E isto exatamente pelo controle à distância. Se eu não tenho um espaço físico, se as pessoas estão em casa, se trabalham dentro dos seus horários, das suas disponibilidades, se fazem a ginástica mental possível, e não só mental, não é? Porque quem tem filhos, quem está numa casa com mais pessoas, ou mesmo sozinho, nem sempre é fácil. Então, porquê que é tão importante controlarmos o tempo? Porquê que é tão controlarmos a presença? Porquê que não trabalhamos por objetivos? Exatamente, Vanessa, Bárbara, não é? Os objetivos. Eu estou ou não estou a cumprir? Eu estou ou não estou comprometida com a minha organização naquilo que eu estou a entregar à minha organização? Eu, se calhar, até sou muito mais feliz encontrando um meio termo com a minha organização em que ela me permite estar em teletrabalho, mas eu estou a cumprir com os objetivos, eu estou a fazer, eu estou a entregar, eu estou alinhada, eu estou comprometida, eu estou motivada. Isto sim é que faz a diferença. Isto sim é que é o desafio. Porque também não nos interessa, e sejamos realistas, porque todos nós já passámos por isto enquanto gestores, e se estiver na pele do gestor de recursos humanos, se não tiver, já ouviu de certeza, que o horário de trabalho das 8 às 5, das 9 às 5, o que for, em determinadas situações, e é preciso sempre enquadrarmos isto no setor de atividade das organizações. Eu na banca não posso ser flexível. Se o horário de atendimento é das 8 às 15, eu tenho que ter as minhas pessoas das 8 às 15, porque eu estou a fazer um serviço para a minha comunidade, estou a prestar um serviço. Se uma loja tiver que estar aberta das 8 às 20, com horários por turnos, os colaboradores têm que lá estar. Portanto, temos que nos posicionar também ao nível do setor de atividade. Mas, para aqueles que têm a possibilidade de poder trabalhar de forma flexível, é assim tão importante ter o colaborador sentado à secretária, que é isto que eu queria dizer, que está lá das 8 às 17, mas que no final do dia não produziu nada. Qual é o valor que trazemos? Nenhum. E é este mindset que temos que ter a capacidade de também envolver as nossas pessoas. As nossas pessoas têm que ter consciência disto. Ou seja, mas estamos a trabalhar, estamos a contribuir, estamos a dar à organização, para a organização alcançar os seus objetivos, porque a organização no final do dia é que me vai pagar o salário, não é? No final do mês nós pagamos, mas
Pagamos porque nós todos juntos, coletivamente, produzimos para que eu consiga pagar os salários dos colaboradores. E aqui também queria desafiar-vos a fazer a seguinte reflexão. Quando nós falamos de salários e quando nós falamos de remuneração, isto é importante, sim, mas qual é a experiência que eu estou a passar ao meu cliente? E seja ele o meu cliente interno ou seja o meu cliente externo. Certo? E eu aqui estou a ver esta dinâmica do horário de trabalho e intranet excepcional. Está aqui a suscitar realmente muitas questões. A questão da sensibilização, sim, é fundamental. E de certeza que vão ser criadas, cá está, mais uma oportunidade destas organizações, das plataformas tecnológicas, criarem estes paradigmas e de gerir as pessoas. Mas aquilo que eu gostava que vocês pensassem é um pouco mais à frente. Isto é controlar. Precisamos de facto controlar sempre. Podemos flexibilizar, podemos experimentar esta nova forma de trabalho. Portanto, sim, talvez, não. Esta é uma realidade. Mas, voltando à questão do cliente e passando à parte do compromisso, a parte do cliente, qual é o posicionamento que a vossa organização, que vocês enquanto gestores, que as vossas pessoas, que você enquanto colaborador faz para que o cliente, seja ele interno ou externo, mantenha-se na organização? E isto sim faz a diferença também. Exatamente. Ao comprometer-me, eu ao estar comprometido com a organização, eu vou dar resultados, eu tenho valores. A questão do controle, vamos deixar o controle aqui de lado. Então, aquilo que eu vou dar ao meu cliente é uma boa experiência. E eu, enquanto colaborador, também vou ficar satisfeito. Vou ficar muito satisfeito, diria eu, quando tenho um cliente que diz: eu gostei muito do trabalho que aquela pessoa fez. E reparem que, mais do que nunca, hoje, aquilo que marca aos nossos clientes é aquela experiência única, é que o tratamento com que um determinado colaborador teve para com um cliente inusitado, mas que fez toda a diferença de forma positiva. Estamos a falar de experiências positivas, porque as experiências negativas só têm uma reação, que é: eu nunca mais vou trabalhar com esta empresa. Não estou a falar dessas, estou a falar das experiências positivas, de olhar para os nossos clientes como únicos. E seja o cliente interno e externo. Nem sempre é fácil. Isto é um desafio. Porque todos nós... E sobretudo quando falamos de clientes internos, diria eu. Mas para os nossos clientes, e agora vamos falar um bocadinho na perspectiva da organização cliente externo, enquanto cliente externo, aquilo que nós queremos é que o nosso cliente fique connosco. O que é que vai fazer a diferença no período em que estamos a viver? É que eu vou-me lembrar da experiência do meu cliente, tratar o meu cliente com tapete vermelho. Exatamente. Obrigada, Vanessa. Com o tapete vermelho. Porque ele é único. E é estas experiências, são estas memórias que vão perdurar durante este período em que estamos a viver e a continuidade do nosso negócio. E a permanência do nosso cliente na nossa organização. Porque é isto que nós queremos no final do dia, é que o nosso cliente continue a trabalhar connosco. Mesmo que ele tenha dificuldades, ele se reconhecer que está a ter uma experiência fantástica com a nossa organização, ele vai voltar. E isto faz toda a diferença. Eu estou a ver aqui algumas questões, interações. É importante registar as negativas. As experiências negativas, registar, sim, mas as experiências negativas aqui que eu estava a falar é numa ótica de se eu também tratar mal o meu cliente não vai voltar. Portanto, o que nós queremos é evitar isso. O que nós queremos é evitar ter experiências negativas com os nossos clientes. Mas, quando elas existem, porque existem, vão sempre existir, eu devo tirar todo o processo necessário de aprendizagem para compreender o que é que de facto correu mal, para que não volte a repetir. E perceber se foi algo que é imputado à empresa, ao colaborador, ou se realmente, imaginemos, que é uma situação em que o próprio cliente é que foi indelicado e então eu também não quero na minha organização pessoas que fiquem e que sejam negativas e que nos tragam também negatividade para dentro da organização. E então, aqui sim,
Fazer esta separação que é importante, porque nem tudo vai ser muito bonito, vai haver momentos negativos e a aprendizagem faz parte deste processo, identificar, compreender e evitar que volte a repetir. Porque se for dentro da organização que está o erro, e se eu não agir e se não primeiro educar, formar, portanto, e aqui capacitar as minhas pessoas para que elas não voltem a cometer aquele erro, então amanhã eu depois também já não consigo fazer com que as coisas funcionem de forma positiva. E sim. Exatamente, Amália. Retirar o positivo das experiências negativas. Isto é um processo de construção. É um processo de desenvolvimento, de capacitação. Portanto, deixar uma experiência marcante, positiva, sempre que possível, nos nossos clientes, para eles voltarem. E depois capacitarmos as nossas pessoas sempre que necessário. E mais uma vez, a questão da capacitação hoje, eu diria que vai ser um grande desafio, porque o investimento para a formação, muitas vezes, nestas alturas e nestes períodos, é o mais difícil de se fazer. Mas então vamos utilizar e beneficiar da quantidade de informação, de webinars, de partilhas que está a acontecer hoje em todo o mundo, em todas as línguas, não só em português, mas em todas as línguas, e que fazem a diferença no final do dia. Mas isto depois é uma escolha minha individual. Se eu quero desenvolver também estas competências. Dentro da organização, com esta limitação de proximidade, é óbvio que as questões da formação também ficam elas mais reduzidas. Encontrar plataformas que dentro da organização gratuitas, a maior parte das vezes é sempre uma alternativa válida, desde que não quebre com as regras de segurança da organização onde está, e isso sim é importante também, capacitarmos. Porque neste momento estamos todos muito focados, as organizações estão muito focadas para gerir a crise. Mas vamos aproveitar o momento da gestão da crise para continuar a desenvolver e a capacitar as nossas pessoas. Também aqui olhar para os processos de desenvolvimento, os processos de avaliação, os processos de uma outra forma. Porque definir objetivos que já não são realistas e que estão sempre a mudar é uma realidade para todos nós. Então também temos que ter aqui a agilidade, a flexibilidade, a capacidade de trazer novas propostas à nossa organização enquanto gestores de RH, neste caso, de capital humano, de pensar de forma diferente. E como é que eu posso, neste momento, avaliar as minhas pessoas? Que outros mecanismos é que eu tenho à minha volta que eu possa desenvolver as minhas pessoas? Porque é no desenvolvimento das pessoas e na forma como eu vou continuar a motivar, envolvendo as pessoas dentro da organização, que vai haver diferença. Exatamente, a crise, tiramos o S e é criar, vamos criar, sim. Mais do que esperamos as formações das empresas ou o desenvolvimento, exatamente. Fala-se muito também, há aqui dois termos que eu hoje aprendi um termo novo, porque também eu estou em um processo de aprendizagem contínuo. E hoje aprendi um termo novo, uma expressão nova, e isto do processo de aprendizagem, que é a slowbalization. E isto faz-me sempre lembrar o caracol, primeiro, com a sua carapaça. E vamos dizer que é a nossa organização que está ali a carapaça, e que os passos agora que ele está a dar são muito lentos. Mas, acima de tudo, esta globalization, esta forma como nós vamos agora começar a interagir e a estar juntos, é tudo diferente. Já pensaram nisso? Portanto, aqui é muito importante nós termos a capacidade de nos adaptarmos, de capacitar as nossas pessoas, de desenvolver as nossas competências. E começa por nós. Não começa só pelo outro, não começa só por fazer isto dentro da nossa organização. Há organizações que neste momento nem estão preocupadas com este tema. Começa por nós de estarmos sensíveis à mudança. Sabem que a mudança
Nós nem sempre gostamos, apesar de todo o contexto estar a mudar, às vezes achamos que vamos continuar a fazer isto assim, porque até funciona e eu só vou fazer aqui um ajuste. Não. Vamos sair da nossa zona de conforto. Já saímos, já estamos perfeitamente fora da nossa zona de conforto e neste momento já estamos a entrar numa outra fase, que é a fase de nos adaptarmos. Ou melhor, eu diria o contrário. A questão da adaptação já passou. Já tivemos tempo de nos adaptar. Neste momento já estamos num estágio mais à frente. Já estamos a reinventar, a criar, a fazer acontecer de maneira diferente, com aquilo que temos. E este é um grande desafio, é algo que nos faz refletir enquanto gestores, enquanto pessoas, porque tudo vai ser diferente ou não? Será que daqui a 6 meses vamos fazer um balanço e afinal dizemos, olha, realmente isto já passou? Não é? Mas passou de que forma? Qual foi o impacto que eu tive nas minhas pessoas? O que é que as minhas pessoas ganharam com isso? O que é que eu ganhei? Porque nós ganhamos e perdemos. Infelizmente, sim, nada será igual. Há muitas vidas, e quando falamos em vidas, e daí todo este processo, há muitas vidas que se estão a perder e que, infelizmente, provavelmente ainda se vão perder. Mas o que é que eu posso fazer de diferente? E o que é que eu posso fazer de diferente hoje? E voltando aqui aos desafios dos recursos humanos, o que é que eu posso fazer? O que é que vocês acham? O que é que podemos fazer hoje? O que é que você já está a fazer? Querem partilhar? E eu vou agora que estamos aqui numa fase mais final de troca de opiniões, o que é que vocês fariam? O que é que vocês já fizeram? E o que é que vocês gostariam de partilhar? É crucial que a gestão do topo esteja alinhada com esta readaptação que vivemos atualmente. Exatamente, Tânia. É crucial, porque, mais uma vez, vem top-down. Nós, enquanto gestores, podemos ter ideias muito interessantes para um pouco daquelas que foram partilhadas ao longo desta nossa conversa. Podemos ter ideias fantásticas ou que nós achamos que são fantásticas, atenção, deixem-me refazer aqui este enquadramento, mas simplesmente a organização decidir que não é o momento, não quero fazer, não é por aí que eu quero caminhar. E, claro, há sempre a nossa própria frustração enquanto gestores de recursos humanos, mas também nós temos que nos adaptar a essa realidade, encontrar alternativas. Se eu não posso fazer com a organização, mas eu posso fazer enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E enquanto indivíduo, o que é que eu posso fazer? Mas acho que a gestão do topo, mais do que nunca também, tudo quanto sejam propostas que não tenham custos e aqui a nossa criatividade é fundamental para podermos também envolver a nossa administração, a gestão do topo, porque nós temos um papel também fundamental quando envolvemos a administração e muitas vezes conseguimos. É uma questão de persistência e resiliência. Mudar o mindset profissional, no momento e para o futuro é fundamental. Mudança de mentalidade e inovação, sim. Como já dissemos, a questão do exemplo, o teletrabalho é algo marcante. Muitos de nós nunca tinham trabalhado em teletrabalho e de repente vêm-se todos os dias a fazê-lo. E também aqui é preciso nos reposicionarmos. A questão do distanciamento. Não é fácil estar dentro da organização e as pessoas dizerem, olha, tu não te podes aproximar de mim. Ou então olhar para o colega, afasta-te, por favor, porque não estamos numa distância de segurança. Os tais medos, lembram-se no início da minha partilha dos tais medos que nós temos que olhar para eles e andar para a frente. Mas acima de tudo a questão da prevenção. Mantermos a prevenção dentro da nossa casa. Mudança de mentalidade, inovação, sim. Eu acredito muito que estamos numa fase muito positiva e eu gosto sempre de olhar para as coisas, mesmo que sejam mal, mesmo que sejam negativas. Há aqueles momentos de frustração em que nós olhamos e pensamos, oh meu Deus, não consigo fazer, mas há sempre uma luz ao fundo do túnel. E mudar. Empatia, pensar um pouco no próximo, sim, criar a questão, e aqui, José Carlos, ainda bem que falas sobre isso, a questão da solidariedade, da responsabilidade social, das parcerias. Nunca foi tão importante criarmos parcerias que façam a diferença, como eu já também tinha reforçado, parcerias que nos diferenciam.
E a questão da responsabilidade social, mais do que nunca, hoje faz toda a diferença, porque vamos ter muito mais pessoas a precisarem e nós podemos ajudar de alguma forma. E muitas vezes o ajudar não é só a parte financeira. Há outras formas de oferecer, exatamente. Bater à porta online e oferecer ajuda a quem estiver a precisar de ajuda, exatamente. Disponibilizarmos. Como gestores de pessoas, esta também é uma das nossas grandes missões, que é de que forma é que eu também posso contribuir. Às vezes nem nós sabemos que dentro de nós podemos fazer a diferença. E encontrarmos dentro de nós esse recurso, que recursos é que eu, e neste caso que recursos eu, Eva Santos, não só gestora de recursos humanos, mas que recurso eu, Eva Santos, posso para poder apoiar. E não falo dos financeiros mais uma vez. Humildade, autoconsciência, foco em oportunidades. Sim, criar as oportunidades. Este é um desafio para todos nós. Mais do que nunca, tomarmos consciência que estamos a ir e a fazer a nossa carreira profissional de uma forma adequada, ajustada, adaptada à realidade. Isto sim faz toda a diferença. Porque nós todos temos a nossa marca pessoal. Já pensou nisso? Todos os nossos colaboradores têm a sua marca pessoal, todos os seus colaboradores vão impactar também dentro da sua organização com a sua marca pessoal. Portanto, isto, pensar um bocadinho nestes conceitos. Que alternativas temos, o que posso fazer, quem pode apoiar, quem posso apoiar? Exatamente, algumas questões que a Amália deixa-nos aqui para podermos pensar, refletir e ver. E pensar também, é possível partilhar o quê? Neste momento nós estamos a fazer partilha de conhecimento, não é? Eu estou a partilhar convosco a minha visão em Angola, no mundo, do que é que está a acontecer. E é tão prazeroso poder estar hoje aqui convosco, fazer estas partilhas, receber o vosso feedback, porque de certa forma nós continuamos aqui a interagir uns com os outros. E ao darem-me este feedback, eu também estou num processo contínuo de aprendizagem. E quando nós nos posicionamos assim e conseguimos incutir isto, não só a nós próprios, mas às nossas organizações, à nossa gestão do topo, às nossas pessoas que gerimos, o processo será muito mais facilitado para esta nova realidade. Mesmo que esta nova realidade, muitas vezes, alguns seja completamente diferente e se redescubram no meio deste processo. Qual é a dica que você dá para os líderes 10 possam se tornar um líder global? Antes estávamos focados em nossa rotina, agora estamos nos comunicando rapidamente com o mundo. Gilmar, muito obrigada pela questão muito relevante, que é a questão da liderança. E um líder hoje tem que ser um líder que tenha a capacidade de olhar a 360 graus, de olhar e de ver de que forma é que aquilo que está a fazer hoje, na área de negócio em que está, tem impacto de uma forma global. Não podemos ficar limitados só à realidade, e eu vou utilizar aqui a expressão da cidade de Luanda, de Angola, do continente africano, mas sim do mundo. As competências, mais do que nunca, são as competências, mais uma vez, são as soft skills que vão fazer toda a diferença. É aquilo que o gestor, seja ele do topo, qualquer gestor, que o líder ou mesmo o próprio colaborador vá desenvolver estas suas competências que o permitem estar em qualquer lado, com esta capacidade de fazer, com esta capacidade de fazer diferente, com a capacidade de liderar as pessoas de uma forma objetiva, de uma forma clara, de uma forma transparente. A questão da comunicação é fundamental. Comunicar bem. Mas ter a certeza que estamos a comunicar bem. A questão da empatia, que também já aqui foi referido. E a capacidade de... Também há aqui outras competências. Rápida decisão, flexibilidade, agilidade, pensamento out of the box. E isto é transversal, independentemente da área do setor de atividade ou do local onde eu esteja geograficamente. Este é que é o nosso desafio. Nós devemos pensar mais global. Mas depois temos a capacidade de nos adaptar às realidades dos países onde estamos. Muitas vezes temos situações em que as realidades dos países onde estamos, nós temos que nos ajustar a elas. A África
não está ao mesmo ritmo de desenvolvimento que está a Europa. Muitas vezes aquilo que é utilizado na Europa nem sempre se adequa à nossa realidade. E esta capacidade de adaptar, de pegar na realidade, no seu conhecimento do transversal e depois fazer a diferença no país onde está, sim, é isso que faz a diferença. E de ter esta consciência, é preciso conhecer para ter esta consciência. É preciso saber ouvir, mais uma vez, para poder ajustar então a sua linha de liderança para a sua organização poder atingir os resultados, para a sua liderança atingir os resultados que são sempre os resultados mais positivos que queremos ter. Eu penso que, como tivemos aquela quebra, eu acredito que estamos mesmo no fim. Depois digam, por favor, aí desse lado como é que estamos em termos de timing, que estamos mesmo no final. Eu gostaria de mais uma vez agradecer à BR pelo convite muito prazeroso que foi estar aqui a partilhar convosco os desafios que esta pandemia tem nos recursos humanos, não só em Angola, mas como em todo o mundo. E eu gosto de pensar também, cá está, nós temos o trabalho que fizemos muito específico à nossa realidade, mas eu acredito que algumas destas sugestões e algumas destas recomendações são globais, não são apenas para Angola, são globais. E acredito também que todos nós podemos fazer a diferença. Sim, são momentos difíceis, muito difíceis, não podemos deixar de pensar e de refletir com a seriedade que exige, mas também pensar de uma forma construtiva, positiva e que vá ter, acima de tudo, os benefícios para a nossa empresa, para a nossa vida, para a nossa liderança e sim, faz todo o sentido. Estamos mesmo aqui nos finais. Muito obrigada pelas palavras com que vocês me estão a partilhar. Muito obrigada, Verónica, Maurício, e todos os outros que entretanto foram aqui partilhando. Isto foi também uma experiência diferente, mas muito positiva, estar aqui pelo Instagram convosco nesta hora, não é? Portanto, nesta hora aqui já final do dia e acho que estamos mesmo, não é? Mesmo na parte final e, portanto, deixo-vos o desafio. Olhem para as dificuldades sempre de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Pensem em vocês, porque quando a nossa mente está bem, nós vamos estar bem para com os outros. Está bem? E enquanto gestores de recursos humanos, enquanto líderes, sim, nós temos esta responsabilidade também de manter a segurança das nossas pessoas e de estarmos presentes. Podemos estar distantes, não é preciso lá estarmos fisicamente, e podemos até estar em backstage, mas saber que as coisas estão a acontecer, que se precisar eu estou lá e dou-lhe o apoio. E sim, faz toda a diferença. A BRHRS, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Um beijinho de Luanda, de Angola. Foi um prazer partilhar na nossa língua portuguesa mais um evento convosco. Muito obrigada. Eu agora tenho que desligar, não é? É suposto eu desligar. Portanto, Gilmar, eu agora desligo, não é? Eu só estava aqui à espera dessa mensagem, mas sim, vou desligar. Temos todos que nos adaptar seguindo a teoria de Darwin. Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. E José Carlos, acho que é uma excelente forma de terminarmos este webinar com esta tua partilha. Muito obrigada. Vou desligar. Adeus. Vou desligar. Já desligou? Terminar. Agora é que eu vou terminar.